Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui na BJJ Cria, dessa vez para a gente falar do retorno de Marcos Almeida Buchecha aos rings do One Championship ontem à noite e a sua vitória sobre Amir Ali Akbari, que possivelmente abriu as portas para o UFC. Então fiquem ligados nesse vídeo que eu vou contar para vocês tudo o que eu acho dos desdobramentos que essa luta, que essa vitória sobre o iraniano podem gerar ao brasileiro. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e compartilhar para os seus amigos para que a gente possa alcançar mais pessoas dentro do YouTube e continuar fazendo o trabalho que a BJJ Cria faz aqui nas redes sociais, no YouTube e no Instagram, beleza? Agora vamos para a resenha. Um ano atrás, o Marcos Almeida, o Buchecha, amargava a sua primeira derrota dentro do MMA para o Omar Kane, o senegalês. Na época, dessa derrota pegou todo mundo de surpresa, porque o Buchecha era muito favorito nas casas de apostas, também no consenso do público. Era uma luta que o Buchecha teria tudo para dominar, conseguir uma finalização muito rápida, se catapultar para a disputa de cinturão e aí ter uma visibilidade, uma explosão muito maior e daí migrar para o UFC. Só que infelizmente isso não aconteceu, o jogo do Buchecha não encaixou com o jogo do senegalês, ele até conseguia colocar o Omar Kane para baixo, mas por algum motivo não conseguia controlar. O Omar Kane parecia muito escorregadio, parecia não querer deixar o Buchecha se sentir confortável em nenhuma posição, e em pé acabou que o Omar Kane, o senegalês, que ontem foi campeão, se tornou campeão do One Championship, acabou sendo melhor do que o Buchecha, ficando com a vitória. E por conta dessa derrota, essa inesperada e muito dura derrota para o brasileiro, muita gente já viu o copo meio cheio para o Buchecha, Imaginava que ele não seria talvez o lutador que muitas pessoas imaginavam. E soma-se a isso todos os desenrolares que aconteceram após esse combate nos bastidores. A relação entre o Buchecha e o One Championship se estremeceu bastante. O atleta fez várias declarações de que não estava satisfeito porque a organização não conseguia encontrar lutas para ele, não conseguia marcar novos oponentes. O Buchecha ficou parado um ano. A luta contra o Omar Kane aconteceu em novembro de 2023. Então o Buchecha perdeu um ano de carreira esperando um novo atleta que não veio. Isso deixou o Buchecha tão desanimado que ele chegou a declarar que iria migrar de volta para o grappling para fazer lutas casadas, para poder se manter ativo, para poder voltar ao cenário da competição, já que dentro do MMA ele não encontrava oponentes. Um ano depois que o Buchecha conseguiu finalmente marcar uma luta contra o Amir Ali Akbari, luta essa que no papel era muito pior para o Buchecha do que a com o Omar Kane lá atrás. Isso porque o iraniano é um wrestler muito bem condecorado, campeão de vários grandes torneios, e a sua trocação é um ponto muito forte. As últimas lutas do Amir terminaram todas pela via rápida, pelo nocaute. Em pé, ele tem um bom striking, ele sabe trocar, ele sabe lutar em pé, não é só apenas o seu wrestling que é muito bom. É claro, ele nunca venceria o Buchecha numa luta inteiramente de grappling, só que ele não precisa trocar grappling com o Buchecha. Na teoria, ele deveria apenas anular as quedas, não ir para baixo, não deixar ser dominado no chão e em pé fazer o trabalho básico, que era colocar o seu jogo de striking em ação. Mas não foi isso que a gente viu em prática. Na prática, a gente viu o Buchecha muito superior, um grappling muito superior, rapidamente colocou o Amir para o chão, conseguiu quedar, quase ia montando nessa transição entre quase montar, passar a guarda. O Amir virou de costas para defender dessa transição, para tentar sair dali, mas acabou que cedeu as costas para o Buchecha, e ali naquela posição, o Buchecha, 13 vezes campeão mundial de jiu-jitsu, nunca perderia uma posição daquelas, rapidamente colocou os ganchos, passou o mata-leão e finalizou a luta muito rápido, ainda no primeiro round. E aí entra o segundo ponto da minha resenha. Muita gente vê o copo meio vazio contra o Omar Kane. Agora, nessa luta contra o Amir, o Buchecha limpou qualquer má imagem que ele tenha deixado naquela luta posterior contra o senegalês e se coloca de volta dentro do cenário. E vale ressaltar, essa era a última luta do contrato do Buchecha com o One, ou seja, atualmente o Buchecha está livre no mercado e o seu empresário Ali Abdelaziz já garantiu que vai esperar um contato do UFC. A gente só vai precisar saber agora se o Buchecha vai entrar de forma direta dentro do UFC ou se ele vai ter que se testar dentro de um Contender Series, se ele vai ter que passar
por algum teste de fogo e como que ele chega no UFC, se ele já chega enfrentando um top 15, se ele já chega enfrentando alguma seletiva para poder entrar no top, como que o Bochecha chega, mas é evidente que os próximos passos do Bochecha será dentro da maior organização de MMA do mundo, e isso a gente não tem dúvidas. E o Bochecha ele chega num cenário muito propício. A categoria peso pesado do UFC é uma das categorias mais rasas que a organização tem. Faltam desafiantes. O próprio campeão interino no momento, que é o Tom Aspinall, não tem um desafiante direto. John Jones versus Stipe Miocic vão fazer uma luta de aposentadoria. Nenhum dos dois vai continuar lutando. E por conta disso, o Tom Aspinall, que agora em novembro vai ser alçado ao posto de campeão linear, não tem um desafiante, porque ele já varreu toda a divisão. Então o Bochecha já chega no UFC, talvez com a oportunidade de, se fizer 2, 3 lutas, daqui a pouco está disputando um cinturão. É algo completamente plausível. O Bochecha é um cara muito novo, tem apenas 34 anos. O campeão do UFC, o Tom Aspinall, o campeão peso pesado do UFC, Tom Aspinall, tem apenas 31. O Bochecha tem 34 anos. A categoria peso pesado é uma categoria em que as pessoas lutam até uma idade mais avançada, normalmente 39, 40 anos alguns. Então o Bochecha tem um caminho muito longo ali ainda a trilhar. Tem muito a evoluir na sua parte em pé, que a gente sabe que ainda é o seu fraco. Não tem como um cara que passou a vida inteira treinando grappling de uma hora para outra virar um exímio striker, mas aos poucos ele vem evoluindo e ele tem tempo. Como eu falei, o Bochecha é um cara muito novo, ele vai ter tempo suficiente para melhorar nessa área e quem sabe virar um dia campeão mundial do UFC. Mas era isso, pessoal. Essa era a minha análise dos desdobramentos dessa vitória do Bochecha sobre Amir Aliakbari e sobre a sua possível ida para o UFC. Quero que vocês deixem aqui nos comentários as opiniões de vocês a respeito disso. Vocês concordam comigo? Acham que o Bochecha já tem que ir para o UFC ou não? Tem que se testar em alguma outra organização antes? Deixem aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar para os amigos para que a gente possa circular mais na internet. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Vejo vocês amanhã. Valeu. Os